Estamos felizes por essa oportunidade e queremos tributar ao nosso Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração. Agradecemos o nosso Deus que nos deu saúde, nos deu vigor para estarmos aqui no melhor momento do dia, que é entregando o nosso melhor para Ele. Amém? Glória a Deus. Por favor, abre comigo a tua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Enquanto você localiza, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Anderson Mota, pastora Michele, são amigos, assim como ele disse, pessoas que nós amamos demais, e é sempre bom estar com vocês, é sempre um prazer muito grande poder ministrar nessa casa. Que Deus continue abençoando vocês, as crianças, que Deus continue blindando a casa de vocês com toda a sorte de saúde, de prosperidade, que as obras de vossas mãos venham ser prósperas em Deus também, que o Senhor venha guardar a entrada, a saída de vocês. Amém? Amamos vocês demais, obrigada por essa noite, tão bendita noite que nós já podemos sentir a presença de Deus. Todos acharam Josué capítulo 6? Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Amém? Texto bastante conhecido, texto bastante pregado, texto bastante lido, texto bastante profetizado, que fala a respeito da queda das muralhas de Jericó. Das muralhas, porque não era uma muralha, era uma muralha por dentro e outra muralha por fora. Então, quando o Senhor decide dar a terra para o povo tomar posse, Ele quebra, Ele joga por terra, Ele destrói e Ele faz cair as muralhas de Jericó. Interessante é que esse texto aqui aponta muito para um romper do povo de Deus diante de uma circunstância difícil. Qual é a circunstância difícil aqui? A morte de Moisés. No capítulo 1, no versículo 2, quando Deus vai convocar Josué para ser sucessor de Moisés, Deus vai dizer para Josué assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão para tomar posse da terra que eu tenho para os israelitas. Por que Deus está falando dessa forma com Josué? Porque o povo está em luto. O povo está triste, abatido por causa da morte de Moisés. Normal você sentir dor pela morte de alguém que você ama. Só que Deus está dizendo para Moisés, para Josué assim: Josué, eu sei que vocês estão sofrendo pela morte de Moisés. Porque ele começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Mas vocês não podem se permitir serem paralisados por causa do sentimento que vocês estão vivenciando. Levanta-se, vocês se abateram. Vocês estão cedendo para a dor do momento. É como se Deus estivesse dizendo para eles: eu não sou insensível às dores que vocês estão sentindo, mas eu preciso dizer que vocês não podem ser refém delas. Então se levanta,
passa esse Jordão, porque depois do Jordão tem conquista. Depois do Jordão tem terra para vocês possuírem. Depois do Jordão tem bênçãos para vocês desfrutarem. Mas vocês só vão conseguir romper se primeiro vocês se levantarem, se vocês decidirem atravessar. E por que eu falo da palavra decidir? Porque é uma opção. Ficar sentado ali à margem do Jordão, lamentando por aquilo que aconteceu, é uma opção. Mas ouvir a voz de Deus e se levantar é uma decisão. Interessante que quando o povo se levanta, quando o povo decide atravessar o Jordão, Deus vai secar as águas para que o povo venha atravessar com os pés enxutos e chegar do outro lado. Então percebe o que está acontecendo? A decisão deles gerou o recurso que eles precisavam para chegar na terra da conquista. E a palavra de Deus para você nessa noite é: a tua decisão vai gerar o recurso que você espera. Porque tem algumas pessoas que elas ficam esperando o recurso primeiro chegar, para ela depois se levantar. Só que hoje, o comando de Jesus para a sua vida é: primeiro você se levanta, primeiro você se posiciona, primeiro você decide. Porque quando você decide, aquilo que você precisa chega na tua mão. Levanta a tua mão porque eu quero profetizar. A sua decisão vai gerar o recurso que você precisa. Decida hoje romper, decida hoje atravessar, decida hoje sair do estado que te limita, decida hoje a ter uma mudança de postura, a ter uma mudança de comportamento, a ter uma mudança de mentalidade. Decida hoje a viver tudo aquilo que Deus preparou para você, porque o romper não está condicionado só a ter fé, é mais do que isso. E eu sei que eu estou falando numa igreja aqui que é extremamente bíblica, e vai entender o que eu estou querendo dizer. É uma igreja madura. Tem gente que tem fé, mas não rompe na vida. Por quê? Porque a fé, ela é necessária, mas a atitude, ela é essencial. Não adianta ter fé se não tem ação. Então algumas pessoas estão vivendo ciclos repetitivos de frustrações, porque não estão mudando a sua postura diante de algumas adversidades, diante de alguns problemas e desafios que se apresentam. Ah, mas eu tenho fé que vai mudar. Isso já é um primeiro passo. Qual é o próximo? Agora tem atitude. Você precisa dar passos em direção à promessa que te espera. Você precisa dar passos em direção à promessa que o Senhor fez para você. E muitas vezes, quando você está perto de tomar posse aquilo que Deus preparou, vem algum desafio para fazer igual fez com esse povo: desanimar, colocar abatido, colocar prostrado. Só que nessa noite, a mão forte de Deus, a mão forte do Senhor, a destra fiel dele vai te levantar, porque nenhuma pressão, nenhum desafio vai ser maior do que a tua decisão de romper aqui nessa noite. Diga para alguém que está perto de você: decida romper nessa noite. Fala: decida romper nessa noite. Ei, o povo colocou as tendas, porque onde eles paravam, eles armavam as tendas. Colocaram as tendas à margem do Jordão. E quando Deus dá ordem para passar, Deus estava dizendo: desarme essa tenda, porque do outro lado tem vitória, tem conquista, tem milagre, tem porta aberta. Do outro lado tem provisão, do outro lado tem recurso. Então desarme essa tenda. Por quê? Porque o povo de Deus, eles só armavam tendas quando eles iam ficar muito tempo em um determinado lugar. Era Deus dizendo: olha, esse lugar aí não é permanente, é transitório. Para de fazer ambientes transitórios como permanente. Essa dor, esse desafio, essa situação não é permanente, tem prazo de validade. Desmonta essa tenda, porque tem um tempo de milagre para você viver. Desmonta essa tenda da dor, desmonta essa tenda do vitimismo, desmonta essa tenda da impossibilidade, porque tem milagre, tem milagre, tem milagre da parte de Deus para você viver. Passa para o outro lado, atravessa. Sai do lugar que te limita, sai do ambiente que te remete à dor daquilo que você perdeu. Aí Deus, quando vai chamar Josué para validar
o chamado que tem na vida dele, a sucessão de Moisés, Deus chama Josué pelo nome. Deus fala: Josué, se levanta. Josué, serei contigo, assim como fui com Moisés. Deus está validando. E Deus está chamando ele pelo nome, porque o nome fala da identidade. Percebe que antes de Deus dar um ofício, antes de Deus dar um serviço, antes de Deus dar uma missão para Josué, Deus vai falar com ele pelo nome, ou seja, vai acender a identidade que ele carrega. Porque a nossa identidade tem que ser maior do que o nosso serviço. Você não tem que ser reconhecido por aquilo que você faz. Você tem que ser reconhecido por quem você é. Então, Deus estava dizendo: Josué, você tem uma identidade, ou seja, assuma o teu lugar. Qual é o teu lugar? O teu lugar de filho. Assuma o teu lugar nessa noite. Não aceite viver menos daquilo que Deus preparou para você. Olha para alguém que está perto de você e fala: assuma seu lugar. Fala: assuma seu lugar. Não aceite viver menos daquilo que Deus preparou. Ei, o Senhor tem uma posição privilegiada para você. Privilegiado é privilegiado, porque você foi chamado para ser filho de Deus. Tu tem uma identidade. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos nele. Então, se é antes da fundação do mundo, antes de qualquer desafio, de qualquer problema, Deus já estabeleceu uma identidade sobre a tua vida. Deus hoje me trouxe aqui para te lembrar que você tem que se comportar à altura da identidade que você carrega. Para de andar de cabeça abaixo, porque você é filho daquele que João diz que os cabelos dele é brancos como a neve, os olhos dele são como chama de fogo, os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas, na sua boca há uma espada afiada, e na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é filho daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começa a se comportar à altura da identidade que você carrega. Não, você não é uma coitadinha. Não, você não é um coitadinho. Jennifer, você não sabe o histórico da minha vida. Você não sabe o tanto que eu já sofri. Você não sabe o quanto eu estou sofrendo agora. Eu posso não saber, mas a identidade que você tem é muito superior a todo o sofrimento que você vive ou já viveu. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: você não é resultado de dores. Você não é resultado do que te fizeram. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é filho de Deus. Assuma teu lugar. Assuma teu lugar de filho. Assuma. Deus dá uma ordem: levanta-se, Josué, desarma essa tenda, passa para o outro lado, porque tem vitória, tem posse, tem uma terra para vocês conquistarem. Aí a Bíblia segue dizendo para a gente que Josué ouve e vai fazer aquilo que o Senhor está dando ordem. E quando chega o período da travessia do Jordão, no capítulo 3, no versículo 16 em diante, vai dizendo que Deus fez muralhas com as águas, para eles passarem pelo seco e chegar de frente para Jericó. Agora pensa comigo aqui. Deus falou que vai dar a terra para eles. Tem 7 povos dentro de Jericó. 7 povos diferentes. Mas Deus está dando garantia de que eles vão possuir a terra. Agora pensa comigo. Passa um desafio do Rio Jordão. Deus dá o recurso. Deus abre. Eles passam com a terra seca, com os pés secos. Chega de frente para Jericó, agora eles veem uma cidade toda murada. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente acaba de sair de um desafio e estamos em outro. E quando esse outro desafio se apresenta, vem a insegurança. Você acha que o Deus que abre Jordão não é capaz de jogar a muralha no chão? Você acha que o Deus que abriu o Jordão, que prometeu a terra, não é capaz de fazer muralha cair? Porque quando os espiões voltam, 10 deles estão desanimados. Será que se esqueceram do que Deus fez? Será que se esqueceram da promessa
que Deus liberou? Porque é uma promessa, é uma palavra. Quando Deus faz uma promessa, Deus está fazendo só um comunicado, tá? Porque um homem pode prometer e não cumprir. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele está só comunicando, dizer para você assim, ó, é uma realidade, já está pronto, vai acontecer. É sobre isso. Então por que você está temendo diante de alguns desafios que você está vivendo agora? Você acha que o Deus que te deu garantia para superar e para vencer no passado, não é o mesmo Deus que vai te dar garantia para você viver agora esse novo tempo também de superação? Se você parar para pensar, você está aqui hoje, Deus já fez muito para você estar aqui hoje. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você, eu não mudei. Eu vou fazer de novo. Diga para alguma pessoa aí, Deus vai fazer de novo. Fala, Deus vai fazer de novo. Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele abre Jordão, Ele abre Mar Vermelho, mas Ele também é capaz de jogar muro no chão. Ah, Jennifer, o muro caiu porque o povo gritou. Não, o povo gritou em obediência, mas quem joga muro no chão é Deus. Quem joga muro no chão é Deus. Quem joga muralha no chão, quem faz muralha virar tapete é Deus. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer, está pensando que eu vou abrir mão de você? Olha o quanto Ele já investiu, olha o quanto Ele fez. Você não vai parar agora, você não vai desistir agora. Eu não sei qual é o nível de guerra que você está vivenciando, que tem de desanimado. O que eu sei é que você não vai retroceder, você não vai parar. Olha quanto livramento, olha quanto escape, olha quanta providência, olha quanto milagre, olha quanto Ele fez por você, olha o quanto Ele investiu. Está pensando que Ele vai abrir mão de você agora? Está pensando que esse bloqueio aí vai parar? Está pensando aí que essa muralha aí vai te impedir? Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar que a promessa está de pé, que a promessa está de pé, que a promessa está de pé. Diga para duas pessoas perto de você, diga para duas pessoas, Moisés pode estar morto, fala, Moisés pode estar morto, mas a promessa está viva. Moisés pode estar morto, mas a promessa está de pé, a promessa está de pé. Muralha não vai te parar, Sorébia, não vai. Aí você lê comigo o capítulo 6 no versículo 1, que o povo de Jericó, por causa dos israelitas, presta atenção nesse detalhe, versículo 1 diz assim, ó, por causa dos israelitas, trancaram a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, porque a cidade era muralha, era murada, mas tinha portões na cidade de ferro. Trancaram todos os portões por causa dos israelitas. Entenda o que eu vou te falar. Algumas portas se fecham só por causa de você, sabia? Por que, Jennifer? Que as portas se fecharam por causa dos israelitas? Porque eles ouviram o que Deus estava fazendo na vida deles. Algumas pessoas tentam fechar alguns acessos para a gente, porque está vendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Só que, antes deles fecharem a cidade, já tinha uma palavra liberada. E quando Deus liberou a palavra, Ele sabia que o povo ia trancar, Ele sabia que o povo ia fechar. Só que ninguém pode bloquear quem Deus já liberou passagem. Se tu sente paz, segure a mão de alguém que está do teu lado, segura, porque isso é profético. Diga para essa pessoa, ninguém será capaz de bloquear o acesso de quem Deus está liberando passagem. Alguém olha para você, se sente intimidado, vê que você é ameaça e quer dizer, aqui não vem, aqui não pisa mais, aqui não entra. Alguém tem influência, tem caneta na mão para assinar e determinar. Só que hoje Deus me trouxe aqui para dizer, hoje ninguém vai ficar como impedimento na tua frente. Eu estou abrindo
abrindo caminho, estou liberando passagem. Ninguém bloqueia, ninguém limita, ninguém paralisa. Alguém diz: aqui não volta mais, aqui não erra, soré. Aqui eu não vou deixar, aqui eu não vou indicar. Não tem problema. Quando a terra se fecha, o céu se abre. Quando a porta fecha aqui embaixo, a porta do céu se abre. E tem porta se abrindo aqui hoje. E tem porta se abrindo aqui. A verdade é essa: algumas pessoas não conseguem se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não era para ser assim, mas é uma verdade. Algumas pessoas mudam só porque está vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Porque chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Nem todo mundo fica feliz em ver a vitória que o Senhor nos dá. Só que hoje todo sabotador não vai... Todo sabotador, todo conspirador, todo amã que tem acesso a palácio, que tem acesso ao rei, que tem influência, não vai ficar na frente de israelita. Não vai ficar na frente de israelita. Porque alguém não tem o poder para fazer, mas tem influência sobre quem tem. E essa noite Deus está tirando a força do influenciador. Deus está tirando a força de quem conspira contra você. Ninguém te para, ninguém te freia, ninguém te bloqueia. Aí Deus dá a ordem. Qual é a ordem? Durante 6 dias vocês vão dar 6 voltas. No 7º dia, os sacerdotes levam as trombetas de chifre de carneiro, vão tocar no 7º dia, depois de darem 7 voltas. E enquanto eles tocarem, o povo grita e a muralha vai ao chão. Aí percebe comigo que a ordem de Deus para poder dar a volta durante os 6 dias, uma volta por dia, é só no 7º dia que dão 7 voltas. Estavam todos em silêncio. Por quê que tem que estar todo mundo em silêncio? Porque quem não tem visão da terra se frustra com a muralha da terra. Então, era mais ou menos assim: se eu não tenho visão, eu vou ficar frustrado. Eu posso frustrar e desanimar quem está esperançoso. Então todo mundo em silêncio, para que não haja essa contaminação. Ninguém diz nada. Então a ordem é silêncio. Ninguém desanima ninguém. E o salmista, no Salmo 137, quando ele fala que eles estão em Babilônia, ele fala o seguinte: nós estávamos lá às margens dos rios. É um grupo de pessoas, que está no plural. Só que todos eles estão abatidos, estão melancólicos, apáticos, se lembrando de Sião. Percebe que é uma apatia ali coletiva, todo mundo frustrado, todo mundo chorando. Então, para que não haja isso, cada um vai ficar guardando o seu pensamento para si. Dá 6 voltas. E no 7º dia? No 7º dia, leva a trombeta. Que trombeta é essa de chifre de carneiro? Tinham 3 trombetas importantes em Israel. A trombeta de ouro, que era para convocação de solenidades religiosas. A trombeta de prata, que era para fazer uma convocação para a guerra. E a trombeta de chifre de carneiro, que era para fazer um convite para a festa. Então percebe que antes da muralha cair, Deus está assim, ó: leva a trombeta que convida o povo para festejar. Porque Deus não precisa esperar a muralha cair para dar motivo para o povo dele celebrar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer:
vai ter motivo para você dar festa. Diga para duas pessoas: a muralha nem caiu, fala, mas Deus vai te dar motivo para festejar. Você não precisa de muralha no chão para crer que Deus te surpreende, para crer que Deus vai te dar motivos em dar culto, em ações de graça, em dar uma oferta de gratidão. Jennifer, mas eu estou vendo muralha de pé. Jennifer, mas eu estou no deserto. Lembra quando Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala com o faraó para liberar o meu povo, para que me celebre festa no deserto. Deserto é lá lugar de fazer festa, mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus, ele recebe surpresa da parte dele, mesmo dentro do deserto. Eu vim pregar aqui nessa noite que vai ter motivo para você se alegrar. Ninguém dá festa triste, ninguém dá festa chorando. Deus está criando situações hoje para alegrar teu coração. Tem notícia boa que vai chegar. O zap vai vir mensagem boa, o telefone vai tocar, o e-mail que você espera com a proposta vai acontecer. Tem motivos hoje sendo liberado para você. Tem alguém que recebe essa palavra? Você vai ter motivo para celebrar, você vai ter motivo para dar culto em gratidão, você vai ter motivo para festejar. A trombeta de chifre de carneiro está tocando aqui nessa noite. Remargue a saio. A trombeta começou a tocar, foi antes da muralha cair, porque a trombeta toca antes, o povo grita depois, e só depois que a muralha cai. Ou seja, a muralha está de pé, mas a trombeta, a convocação para a festa já está acontecendo. Eu estou pregando para gente aqui que está vendo o muro na frente, mas o Senhor me usa hoje para dizer: a trombeta está tocando, a trombeta já está tocando, a trombeta já está tocando. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter vai ter festa. O tempo todo Deus trabalha com a fé do povo. Toca a trombeta antes de muralha cair. Chama o povo para festejar. É mais ou menos assim. Deus já garantiu que a muralha vai cair, mas é como se fosse assim, ó. Se não cair, não tem problema. Vai ter motivo do mesmo jeito para ter festa. Aí no 7º dia estão eles dando 7 voltas. Penso eu. Primeira volta, nada. Segunda volta, nenhuma rachadura no muro. Terceira volta, nenhum sinal. Quarta, quinta, sexta, 7ª volta, nada, porque só cai depois do grito. Agora pensa comigo, o que motiva a pessoa a permanecer não vendo sinal algum? A palavra que foi liberada. Porque quem carrega a palavra não se apega a sinal, não. Você tem uma promessa: Jennifer, eu não estou vendo sinal nenhum. Deus falou que vai libertar, mas parece que está cada dia pior. Quanto mais eu oro, pior fica. O sinal que eu estou vendo parece que é de piora. Mas tu tem palavra. Tu tem uma promessa, isso basta. Jennifer, você não tem ideia. Antes ficava só sexta-feira fora de casa, agora fica sexta, sábado, domingo. Não estou vendo sinal de melhora. Tu não precisa de sinal. Porque quando Jesus está manifestando o exercício dele messiânico aqui na terra, os fariseus vão dizer assim para ele, Mateus 16, se não me engano: Senhor, manifesta sinais para que venhamos crer em ti, que tu és o Filho de Deus. Quem está falando isso? Fariseu. Só que quando Jesus faz o primeiro milagre nas bodas de Caná, parte dos discípulos já estavam com ele. Então esses discípulos começaram a seguir Jesus, não foi pelos sinais que ele apresentou, porque se ele apresentou o primeiro milagre, tinha discípulo lá. Então Jesus não precisou fazer milagre para atrair discípulo, porque discípulo não se move por sinais. Discípulo se move pelo poder da palavra.
E Deus essa noite está usando a minha boca para dizer para você: não viu o sinal? Não se desespera, porque tu tem palavra, tu tem promessa. Diga para quem está perto de você aí, diga: quem carrega a promessa não precisa de sinal. Você vai ficar de pé, mas espera aí, diferente, vai ficar de pé marchando, mandando para o mundo espiritual, igual o povo estava fazendo. Não estou vendo nada, mas a minha marcha não vai ficar paralisada. Não estou vendo nada, mas a minha marcha não vai ficar interrompida. No 3, tu levanta marchando, vai. 1, 2, 3, levanta marchando. Mostra para o mundo espiritual que a tua marcha não vai parar, que você não vai paralisar. Você não está vendo o que tanto espera, mas tu tem promessa, tu tem promessa. Marcha em volta dessa muralha. Marcha em volta dessa muralha, crente. Marcha em volta dessa muralha. Marcha. De calamara raçuia. De calamar chorquele. Ebaria saio, 7 voltas em volta da muralha no mesmo dia. Uma coisa é durante 6 dias você dá 6 voltas, uma por dia. No 7º dia, no dia que você mais está cansado, é o dia que você tem que aplicar mais esforço. Da onde vem essa força? Da obediência que você entrega. Jennifer, eu estou tão desanimado, eu estou tão enfraquecido, eu estou tão sem força. Às vezes a força que você precisa está numa obediência que você ainda não entregou. Entrega a tua obediência, que Deus vai depositando força. Entrega a tua obediência, que Deus vai te capacitando. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai pecar na marraço. Vai parar não. Toca a trombeta, eles gritam, a muralha cai. Aquilo que era impedimento para eles virou tapete. Porque o texto diz que Deus manda eles passarem por cima da muralha para ter acesso a Jericó. Diga para alguém que está perto de você: o que está te atribulando hoje, você vai passar por cima dele amanhã. Esse problema que está tirando o teu sono, tu vai passar por cima dele amanhã. O que é muro para você hoje vai ser tapete amanhã. O que é muralha fortalecida para você hoje é tapete, vai ser chão para você passar. E por que 7 voltas? Existe uma explicação profética para isso. Preste atenção. Jericó tinha 7 povos: os cananeus, os heteus, os heveus, os amorreus. 7 povos ali dentro, que eram 7 nações, e que representava 7 regências espirituais ali. Porque cada povo daquele tinha um Deus. A tomada, preste atenção nisso aqui, a tomada de Jericó para o povo de Israel foi geográfica, mas para a gente é espiritual. Então esses povos que estavam lá dentro, eles regiam a terra. Os deuses a qual eles serviam eram os deuses que eram responsáveis pela regência do lugar. Então tinha uma regência espiritual pesada ali. Aí Deus está dizendo: cada volta que vocês derem no último dia, é um povo desse que cai. E a cada povo que cai, é uma entidade espiritual que cai também. No capítulo 3, versículo 10, antes da muralha cair, Deus falou para Josué: Josué, eu vou dar os inimigos na sua mão. Eu gosto de Deus, que Ele sempre se antecipa. Deus sempre chega antes. Quando Deus estava dizendo: vou dar o povo, vou dar os inimigos na mão de vocês, vocês vão vencê-los, Deus estava dizendo assim, ó: as entidades, os deuses, o espiritual que regia aquele lugar não vai reger mais. E eu sei que você já está entendendo. Alargaçor que ela é. Essa noite eu não sei qual é
áreas da sua vida ou alguém lá da tua casa que está sob uma influência de regência espiritual maligna. Mas o que eu sei é que nesse culto da vitória, essa regência vai perder a força. Toca no ombro de alguém que está perto de você e fala: o povo de Deus foi chamado para ser livre. Fala: o povo de Deus foi chamado para ser livre. Tudo que é seu e que leva o seu nome vai ser alcançado agora por liberdade. Porque Josué não entra sozinho, a casa dele entra junto. Josué não entrou sozinho, a família entrou junto. Eu vim dizer aqui que ninguém da tua família vai ficar de fora dessa lista. Todo mundo vai ter acesso. E todo espírito contrário que estava dominando o ambiente, que ouça nessa noite principados e potestades dessa região. Há uma igreja marchando aqui em Vilar dos Teles. Há uma igreja que marcha tocando buzina. Há uma igreja que marcha gritando. Mas há uma igreja também que marcha carregando a arca. E aonde tem presença, aonde a arca de Deus chega, dá gontomba. Aonde a presença de Jesus chega, demônios tombam. Já tem demônios batendo em retirada. Sai lá daquele quarto. Sai lá da vida daquele homem. Sai da vida dessa garota. Sai dessa mente. Vai saindo, vai saindo. Porque tem presença, tem presença. Tem presença. Quando a presença de Deus chega, Ele assume um território. Toda a área da tua vida que estava em cadeias, começam agora a se quebrar as correntes do mundo espiritual. Tudo que estava te prendendo não vai te prender mais. Tudo que estava te colocando em cárcere não vai mais. Eu já ouço barulhos de cadeia sendo quebrada. Todo espírito de desespero, todo espírito de variação de mente, todo espírito contrário, que mexe no raciocínio, demônio da loucura, tu não vai alcançar essa mulher. Não vai ter surto, não vai ter surto, não vai ter surto. Há um varão de autoridade aqui nessa igreja essa noite. Há um varão que entra hoje para quebrar cadeias na tua vida e na tua casa. Ele quebra todo o vício. Todo aquele que está aprisionado no vício vai ser livre, vai receber liberdade, vai receber liberdade. Tudo que estava amarrado na tua vida vai ser desamarrando. Tudo que estava atado vai ser desatado. Porque essa noite Deus está assumindo o controle. Ai, Jorébia. Diga para alguém perto de você: deixa Deus assumir o território. Fala: deixa Deus assumir o território por completo. Deixa Deus assumir o território por completo. Não, a gente não precisa de olho grego na porta. A gente não precisa de cristais. A gente não precisa de signos. A gente não precisa de horóscopo. O que a gente precisa temos é a presença. É a presença. É a presença. É a presença. Ela manchuia na raio, ti camacho como não repara. Todo histórico de repetição nessa família termina em você, porque aonde tem presença de Jesus, toda maldição é quebrada, quebrada. Tudo que é geracional maligno está sendo desfeito, quebrado. Parou em você, parou em você. Ai, alguém diz: na minha família é assim, todo mundo casa e descasa. Você vai ficar casado, você vai ficar casada. Na minha família é assim, todo homem é dado à prostituição. Os teus filhos e o teu casamento serão benditos em Deus. A tua família é bendita. E nessa noite há um derramar de bênção hereditária aqui. O que Deus está derramando em
em você vai alcançar tua descendência. O que Deus está derramando em você vai alcançar teus filhos. Se tu entendesse que o poço que tu está cavando hoje, teus filhos vão beber água amanhã. Muito do que tu está passando, eles não precisarão passar. Porque não para em você, vai desaguar na tua descendência. Não para. Diga para alguém aí, tem bênção hereditária. Fala, tem bênção hereditária. Tu nunca mais vai falar, porque na minha família é assim, não. De você em diante mudou o negócio. De você, era assim, parou em você, de você em diante mudou. Deus foi tirando a força dos adversários para dar conquista para o povo de Deus. Tudo que era espiritual, que estava te limitando, Deus está tirando a força nessa noite. Porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que o problema às vezes não é falta de organização, não é falta de planejamento, nem é falta de dedicação. Às vezes é uma guerra espiritual, é uma demanda espiritual, que às vezes a pessoa não conseguiu alcançar esse nível da guerra. Só que o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer: eu assumi essa batalha. Farei como fiz com Josafá, parar e ficar quieto e ver de o livramento. Porque nessa peleja tu não terás que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Ele está se manifestando como Deus da guerra aqui. Toda opressão, toda insônia, toda falta de sono, toda perturbação da madrugada vai sair hoje daquele quarto. Não consegue ter tranquilidade. Tudo que veio para roubar a tua paz, o teu sossego, Deus está dando ordem agora. O desfecho da mensagem não era assim não, tá? É Deus que está me levando. Deus está dando ordem lá agora para sair, vai sair o que foi mandado, o que foi renovado no fim de ano contra a tua casa, contra a tua vida. Tudo que foi intensificado nesse fim de ano está sendo invalidado agora no mundo espiritual.